Boa tarde, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Então, bora começar mais uma aula hoje. Nós vamos aprender nessa aula dois povos, os fenícios e os hebreus. Lembrando que no vídeo da aula anterior, vocês falaram, a gente falou sobre os persas, tá? Então, vamos começar. Primeiro povo aqui da aulinha vão ser os fenícios. Tá? Os fenícios, meus queridos, lá na antiguidade, eles ficaram conhecidos como os grandes navegadores da antiguidade. Então, tranquilo. Eles foram considerados os grandes navegadores da antiguidade. Mas a gente precisa agora entender o porquê. Por que eles eram chamados de os grandes navegadores da antiguidade? Para responder essa pergunta, a gente vai trabalhar com 3 pontos. O que fez eles se tornarem os grandes navegadores da antiguidade? Um ponto foi a localização, tá? A localização desses povos, que hoje, né, é o atual Líbano, tá bom? Como que era a localização? Então, a Pro vai fazer aqui um desenho, vocês já estão acostumados, que a Pro desenha muito. Eu tenho aqui o território da Fenícia, era uma faixinha só, uma faixa de terra, tá? E que era banhada aí pelo mar Mediterrâneo. Tá? Então, vejam, a localização da Fenícia está muito favorável. Por quê? Porque ela era só uma faixinha de terra e ela era banhada toda aqui, a sua costa oeste, banhada pelo mar Mediterrâneo. Isso influenciou os fenícios a se tornarem os grandes navegadores. Por quê? Porque o mar mais navegado na antiguidade, que a gente já sabe, foi o mar Mediterrâneo, né? Por quê? Porque o mar Mediterrâneo ele liga o Oriente, né? Ele liga o sul da Europa e o norte aqui da África. Então, o Mediterrâneo interliga 3 continentes, Europa, África e Ásia, tá? E os fenícios estão localizados aí com o mar aberto para eles, o mar mais navegado. Então, isso vai influenciar na cultura fenícia, onde eles vão se tornar navegadores e vai ser a sua principal economia, o comércio marítimo, tá? Outro ponto também que influenciou os fenícios a desenvolverem o comércio marítimo e se tornarem aí os grandes navegadores foi o território, tá? Por quê? Porque esse território da Fenícia, ele era montanhoso, tá? Então, olha como que é. Aquela faixinha de terra ali, tá? Do lado oeste é praia, porque ele dá aqui para o Mediterrâneo. E a gente sabe que na areia da praia não dá para plantar. Do lado leste, a gente vai ter uma região o quê? Montanhosa. Então, muitas montanhas. E aí vai ter o questionamento. Onde plantar? Aonde eu vou plantar? Aí é um problema. Não tem, pouquíssimas terras férteis dentro da Fenícia
para desenvolver a agricultura. Então, a agricultura acaba não sendo uma opção aos senis, porque não tem terra fértil, né? Aqui, muito pouco. Então, eles vão ter que pensar em uma outra saída, né? Eu tenho que pensar no que eu posso fazer para sustentar a minha população, meu povo, e formar aqui um povo, né? Se eu não consigo plantar, o que eu posso fazer? Aí, meus queridos, aparece o nosso querido personagem lá da sala de aula, o nosso querido José. O José tá de volta aqui, hein? O José, ele vai ter uma... Ai, a Pro desenha muito, hein? Ele vai ter uma ideia. Ele vai falar, bem, o nosso território não é favorável para a plantação, para desenvolver a agricultura. Nós estamos numa localização voltada para o mar. O mar Mediterrâneo é o nosso quintal. E o José descobre um outro ponto, que a região da Fenícia, ela é rica em cedro, tá? Cedro, meus queridos, era uma madeira, uma madeira boa, forte, para construir barcos. Aí, o nosso amiguinho aqui, o José, vai falar, puxa, então tá aqui resolvido. Não consigo plantar, né? Então não planto, mas eu tenho uma floresta rica em cedro, espalhada aqui por toda a região do Líbano, né? Da Fenícia, antiga Fenícia. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou construir barcos, vou pôr aqui na minha costa litorânea e vamos explorar esse mar. Então, vamos fazer o comércio marítimo. Aí vocês vão falar assim, dona, mas eles vão vender o quê se eles não plantam? Aí o José entra em ação de novo. Ele fala, já sei, vamos desenvolver o artesanato. Então, eles vão desenvolver muito o artesanato para poder vender aí pelo Mediterrâneo, comércio marítimo. E depois ele vai trabalhar a base de troca, né? Então, ele compra numa região, leva para vender em outra e vai desenvolver aí o comércio marítimo. Então, o José desenvolve o comércio marítimo. Ok, meus queridos? Tá? Então, ele vai desenvolver o comércio marítimo. Por isso que eles vão se tornar os grandes navegadores da antiguidade, porque é eles que vão explorar todo o mar Mediterrâneo. Além disso, o que eles vão criar, né? Os fenícios vão criar para melhorar esse comércio, para desenvolver mais ainda esse comércio. Eles vão criar, então os fenícios vão criar um alfabeto, tá? Aí vocês vão assim, dona, mas já existia. Os sumérios lá na Mesopotâmia desenvolveram a escrita, os egípcios com o hieróglifo, né? E os mesopotâmicos com a escrita cuneiforme. Sim, gente, mas vai ser um alfabeto diferente. Por quê? Porque tanto a cuneiforme quanto a hieróglifa eram um alfabeto, era uma escrita baseada em desenhos. Então, cada desenho era um símbolo e tinha um significado. Só que eles tinham que decorar milhares centenas de desenhos, de imagens que representavam alguma coisa. Então, era muito difícil aprender, era muito limitado. E os fenícios falavam, puxa, não dá para usar, né, esse mesmo alfabeto. E até porque eles vão se relacionar comercialmente com vários povos, né, da Europa, África, Ásia. Então, eles tinham que
que fazer o quê? Um facilitador. Então, eles vão criar um alfabeto, que esse alfabeto ele vai ser fonético, tá? O que é? É através do som. Então, eles vão criar aqui também 22, tá? Letras. Então, olha só que diferença. Bem chutinho, bem simples o alfabeto. 22 letras, tá? Fonéticas. Então, cada letra tem um som, né? O A, o som do A, B, C, D, né? E assim vai aí as 22 letras. Tem um som que eu junto com outra letra, né? Junto uma letra com outra letra, gera um outro som. E assim eu vou formando o alfabeto. Então, por que eles fazem esse alfabeto fonético bem simples, somente com 22 letras, 22 caracteres, para facilitar a comunicação para o comércio. Então, esse alfabeto fenício foi fundamental para facilitar aí o comércio dos fenícios, tá? E o mais interessante é que esse alfabeto fenício é a base do nosso alfabeto aqui hoje, tá? A única diferença é que a gente pega essas 22 letras fenícias, incorpora e acrescenta as vogais, o A, E, I, O, U, né, que eles não tinham, e ainda vem algumas outras letras, né, mais inglesas, que o Y, W, Z e assim por diante, tá? Que daí a gente amplia o nosso vocabulário. Mas a nossa base aqui é fonético, o alfabeto fenícios, tá? Ok? Agora vamos entender um pouquinho, já entendi a parte da estruturação do desenvolvimento da Fenícia. Agora vamos entender um pouquinho da política, né? Como que funcionava a política dentro da Fenícia. Então, deixa eu trocar aqui. Vamos lá. A política. Então, vamos lá. Como era a política na Fenícia? Ela era dividida em cidades, estados, que a gente já viu numa aula anterior. Cidades e estados eram o quê? Uma cidade independente da outra. Então, cada cidade-estado tem o seu chefe, tem o seu líder, tem a sua linguagem própria, tá? Não, perdão, a linguagem é a mesma entre todas, né? É o que une esse povo. Mas a forma de economia, a forma de estruturar o governo, de estruturar as cidades, uma era independente da outra. O que a gente tem que também abrir aqui é uma ideia, tá? É importante que os comerciantes, tá? Eles eram valorizados na Fenícia. Diferente de outros povos, tá? Em outros povos, na Mesopotâmia, no Egito, o comerciante ele não era bem visto, né? Diferente aqui na Fenícia, que esses comerciantes eles eram glorificados. Por quê? Porque eram eles que traziam as riquezas para a Fenícia, né? E muitos comerciantes, esses comerciantes ricos, tomavam a liderança das cidades-estados. E aí eles vão formar o que a gente chama, e olha o palavrão que é, chamado talassocracia. Olha o nome da palavra, talassocracia,
que é isso? Isso daqui significa que o governo era pertencente ao mar. Significa que quem era líder da Fenícia, dessas cidades-estados, estava relacionado ao mar. Então, era um comerciante rico ou alguém que trabalhava, né, desenvolvia o seu governo através do mar. Isso é uma talassocracia. Ok? Bora lá. Economia. Então, economia. A economia da Fenícia, a gente já sabe, então, que é o comércio marítimo, tá? Os fenícios, eles não vão expandir território, como a gente viu com os persas, né? Que a fonte econômica era o quê? Expandir território. Aqui não. Os fenícios vão se desenvolver totalmente para o comércio marítimo. Mas eles vão fazer uma colônia e outra. Uma colônia muito importante que eles vão fazer é a dominação de Cartago, tá? Cartago é onde é Marrocos, hoje fica no norte da África, tá? Norte da África. E Cartago foi uma importante colônia fenícia. Para vocês terem ideia, meus queridos, Cartago era tão importante porque lá onde que rolava os grandes comércios de todo o canto ali do mundo conhecido, né, que é Europa, Ásia e África, os romanos vão começar a sua dominação ali, começando ali por Cartago. Então, era uma região muito rica e muito importante, tá? Outro ponto, religião, tá? Também os fenícios vão ser politeístas, tá? Então, a religião vai ser politeísta, que a gente já tá cansado de saber que politeísmo é que acredita em vários deuses, ok? Então, essa foi a parte da Fenícia, dos fenícios. Então, a principal característica deles é a navegação, tá? A cultura deles vai ser a navegação. E depois os fenícios vão acabar sendo invadidos ali pelos persas e depois pelos romanos, tá? E aí vai sucumbir a essas dominações externas, ok? Bora agora falar um pouquinho sobre os hebreus, tá? Os hebreus, a parte econômica. Então, vamos lá. Economia. A economia dos hebreus. Ela era atividade pastoril, tá? O que é isso? Eles vão trabalhar com ovelha, criação de ovelhas, tá? Cabras, tá? Mas principalmente ovelhas. Então, é do pasto que vai gerar aí o dinheiro, o recurso para o povo hebreu viver. Eles também vão desenvolver a agricultura, tá? Mas a atividade principal é a pastoril. E também vão desenvolver um pouco do artesanato. Então, essa era a economia dos hebreus. Política. Então, vamos entender. Política. Qual era a política dos hebreus? A política vai ser sociedade patriarcal. Tá? O que significa isso? Que a sociedade patriarcal vai ser o pai, o pater, tá? Por isso, pai, pater, patriarcal. É o homem, o chefe da família,
que é o líder. Então, o que acontece? Inicialmente, a sociedade hebraica vai ser patriarcal, tá? Então, as famílias, os clãs que vão estar liderando. Então, um chefe de família, ele vai mandar na sua família, mas não é a família como a gente entende só. Pai, mãe, filho, filha, né? Aí entra netos, entra sobrinhos, entra primos, é uma grande família aí, tá? Depois desse sistema patriarcal, os hebreus vão passar a ser uma sociedade de juízes, onde os juízes, né, formado por juízes que vão tomar a liderança e que vão governar aí o sistema, a sociedade hebraica. E por fim, os hebreus vão se tornar monarquia, que aí vai ter um rei, tá? Vocês já devem ter visto, eu acredito, na Bíblia ali o rei Salomão, que foi o rei mais famoso dos hebreus. Depois o neto dele, o rei Davi, né? E assim por diante. Então vai ser nesse período é o período da monarquia. Sociedade hebraica. Então vamos lá. Sociedade. Como era a sociedade hebraica? Inicialmente ela era formada por clãs. Clãs, eu tô falando famílias, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, essas famílias poderosas é que vão governar, tá? A sociedade hebraica. Então, clãs que governam, que lideram esse povo. Depois, com o passar do tempo, tá? E aí a estrutura política vai mudando, né? Passa para o juiz, depois para a monarquia. A gente vai falar de divisão da sociedade por posses. Então, aqui entra quem tem terra, porque a terra é a maior riqueza na antiguidade, e quem não tem terras, tá? É aí que a sociedade vai se dividir. Então, antes era clãs, né? Agora, a sociedade vai ser dividida em posses. Quem tem terra, quem não tem, então quem é mais rico, quem é menos rico, e aí vai determinando a função de cada um dentro da sociedade. Uma ideia muito interessante que a gente vem falando, por exemplo, no Egito, Mesopotâmia, a sociedade, elas são estamentais. O que é isso? Não há mobilidade. Eu nasço pobre, vou morrer pobre, eu nasço rico, vou morrer rico. Aqui com os hebreus também é pouca mobilidade, muito pouca, tá? Agora, já na Fenícia, que a gente acabou de ver, essa sociedade ela tem uma flexibilização. Por quê? Porque a sociedade, como eu tenho os comerciantes muito ricos e muito valorizados, né? Eu tenho uma ascensão de classe. Eu posso ser pobre e me tornar um comerciante rico. Então, dentro da sociedade fenícia, a gente não vai falar que é uma sociedade estamental, mas sim uma sociedade de classes, igual a nossa hoje. É uma sociedade de classes, rico, pobre. Claro que dentro da Fenícia, essa flexibilização, né, essa movimentação de pobre, rico, era pequena, mas existia. Então, tem que deixar claro isso. Diferente da nossa, que hoje essa flexibilização é maior. Eu posso nascer rico, posso acabar pobre, posso nascer pobre e ficar rico. Tá bom? E vamos mudar aqui, vamos falar agora de religião hebraica. Tá? Religião. Então, vamos por aqui. Religião. Meus queridos, os hebreus, eles eram monoteístas. Eles eram monoteístas, tá? O que é isso? Teísta, Deus. Então, diferente de todos os outros povos que nós estudamos até agora, que eles eram politeístas, vários deuses.
Os hebreus, na antiguidade, vão ser o único povo, tá, da antiguidade a ser monoteísta. Acreditavam em um Deus só. Aí vocês podem virar e dizer para mim, dona, mas o Egito, ele teve o seu período lá com o Akenaton, um período de monoteísmo. Teve, mas foi um período curto, né? A história egípcia é politeísta. Ah, dona, mas os persas lá com Zaratustra também pensavam na ideia de monoteísmo? Sim, mas também por um período curto. Agora, um povo realmente, desde a sua essência, vai ser monoteísta, foram os hebreus, tá? E uma coisa muito interessante, quando a gente vai falar dos hebreus, a história dos hebreus, não dá para separar a sua história da religião. A religião está junta com a história, tá? Então, vamos pôr aqui que é importante. Então, a história, ela está junta com a religião. Não dá para contar a historinha dos hebreus para vocês sem falar da religião. Por exemplo, a história hebraica, ela se divide em 3 momentos principais. O Êxodo, tá? E aí, é uma passagem bíblica, tá na Bíblia isso daqui, que é o quê? A libertação dos hebreus do Egito por Moisés, né? O que é Êxodo? Êxodo é a saída em massa. Então, o Moisés vai para o Egito, onde os hebreus eram escravizados lá no Egito. E aí, o que vai acontecer? Tá? O Moisés vai chegar e vai libertar. Então, vai tirar em massa, vai tirar todos os hebreus do Egito e vai tirá-los da escravidão. O que é interessante a gente saber? Se vocês pararem para pensar, dona, mas como que os hebreus foram parar no Egito? Né? Então, vamos entender. Então, aqui antes, como foram parar no Egito? Então, olhem só, o que acontece aqui? Na Mesopotâmia, então eu tenho aqui, Mesopotâmia, tá? Uma cidadezinha chamada Ur, tá? Vai nascer um carinha lá chamado Abraão. E Abraão, meus queridos, segundo a Bíblia, tá? Ele recebe a missão de levar os hebreus para a Terra Santa. Então, ele recebe uma missão de Deus, que era levar os hebreus para a Terra prometida. Aí é prometida por Deus, que era Canaã. Hoje é a atual Palestina, tá? E aí o que vai fazer? Abraão vai pegar o povo, os hebreus aqui da cidadezinha de Ur, e vai levar lá para a terra prometida, para Canaã. E, gente, vai viver ali maravilhosamente, vai desenvolver a agricultura, vai desenvolver o pastoril, né, a atividade pastoril e tudo mais. Só que vai chegar uma época que vai ter a chamada Grande Seca. Com a Grande Seca, os hebreus não conseguiam continuar na Terra Prometida. E aí o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que ir para o Egito, por causa do rio Nilo, terra fértil. Então, eles pensam o quê? Vamos para o Egito, né, por causa da Grande Seca. Eu vou até o Egito.
A gente fica lá até passar essa grande seca e aí a gente volta para a nossa terra prometida aqui. Quando eles chegam no Egito, tá? Eles deram muita sorte que o povo que estava mandando no Egito era um povo chamado Iquiços, que tinham dominado os faraós egípcios. E eles vão deixar lá os hebreus trabalhando como camponeses. Só que nesse momento que os hebreus estão lá trabalhando como camponeses, os faraós egípcios vão dar um golpe e vão retomar o poder. E como eles retomam o poder, eles precisam organizar toda a sociedade novamente. E aí eles vão precisar de muita gente para trabalhar. E aí eles vão escravizar os hebreus. Segundo a Bíblia, eles ficam há mais de 200 anos como escravos, presos no Egito, e não conseguiram voltar para Canaã, sua terra prometida. Até a chegada aí de Moisés para a libertação, para fazer o êxodo, e aí eles conseguem tornar a Canaã, sua terra prometida, tá? E aí é lá que eles vão formar os primeiros governos de juízes, depois a monarquia, tá? Aí com o primeiro rei, o Salomão, que vai ser o auge, é onde os hebreus vão viver, tá? O auge da riqueza, do desenvolvimento, da agricultura, do comércio e assim por diante. Tanto que o Salomão vai construir o grande templo, chamado Templo de Salomão. Foi bombardeado 2 vezes, né? Uma vez, bombardeado não, né? Não existia, mas foi derrubado 2 vezes. Hoje só existe um muro, que é chamado de Muro da Lamentação, né? E é um lugar sagrado até hoje para os judeus. Lembrando que os judeus vêm do antigo hebreu, né? São os antigos hebreus. Ok? Depois disso, gente, vai ter uma disputa na monarquia entre 12 irmãos, né? E aí o que vai acontecer? Canaã, então vamos pôr Canaã aqui de novo. Canaã, gente, ela vai ser dividida entre os irmãos. Então, várias tribos se formam, né? Entre os 12 irmãos e acaba sendo dividida. Quando a gente fala que é dividida, a gente chama de cisma. Cisma é divisão, tá? Então, Canaã acaba sendo dividida, acaba sofrendo um cisma. Então, aquela monarquia forte, o auge de Canaã, corre risco. Por quê? Ele dividiu o exército, né? E isso vai abrir o quê? Para dominação nação da Babilônia. A Babilônia. O que eles vão fazer? Eles vão fazer o chamado cativeiro da Babilônia, que tá também essa passagem na Bíblia, o cativeiro da Babilônia, tá? Os hebreus vão ser escravizados na Babilônia pelo imperador chamado Nabucodonosor II, olha o nome, hein? Nabucodonosor II, e aí eles vão ser novamente, pela segunda vez, escravizados, vão ter que sair da sua terra prometida, tá? Por Deus, a terra prometida, terra santa, e eles vão ser escravizados, até que vem os persas, com o Dario I, tá? Que domina a Babilônia. E a gente já viu isso nos persas, na aula de persas, que o Dario, ele não escravizava os povos dominados, mas sim os libertava e eles teriam que pagar os impostos. Então, eles libertam os hebreus do cativeiro, mandam de volta para a Terra Prometida. Então, eles finalmente voltam, depois de anos, voltam para a Terra Prometida finalmente. Só que depois não tá fácil para os hebreus, o mundo é muito difícil aqui para eles. O que vai acontecer? Eles vão voltar para Canaã, só que eles vão sofrer o quê? Futuramente, uma invasão dos
romanos. Porque os romanos vão vindo dominando tudo. Dominam a Fenícia, dominam os persas, dominam a Babilônia, dominam a Mesopotâmia inteira. Os romanos vêm arrasando tudo. E domina, claro, a terra prometida, Canaã, que vai incorporar aí ao Império Romano. Só que os romanos, eles eram politeístas. E eles odiavam os hebreus por serem monoteístas, é uma outra religião. E eles não aceitaram isso. Então, eles não queriam nem os hebreus como escravos. Eles expulsaram todos os hebreus para fora do Império Romano. E aí vai acontecer o que a gente chama de diáspora. O que é diáspora? Tá? É a dispersão, tá, dos hebreus. Dispersão é que eles vão se espalhar, hebreus, pelo mundo, tá? É por isso que os hebreus hoje, que são judeus, você encontra em qualquer lugar do mundo. Por isso que quem for estudar a Segunda Guerra Mundial depois, né, lá no 9º ano, vai ver o que o Hitler fez com os judeus na Alemanha. Entender por que tinha judeus ali na Alemanha. Por causa dessa diáspora. Mas isso é para uma aula futura. Ok? Então, os hebreus aqui acabam sobre a dominação dos romanos. Hoje, os hebreus têm um território, que é o chamado Israel, tá? Mas houve muita confusão até a criação desse estado e que vai ficar aí para uma próxima aula, ok? Espero que tenham gostado. A Pro tá morrendo de saudade de vocês. Até a próxima. Beijo.